Da sua mão. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. Você já treinou em uma academia onde todo o seu time é formado por guerreiros? Loyalty Team Martial Arts, Jiu-Jitsu, Equipe in Fight, Mestre Lourenço Filho, Muay Thai. E para aqueles que desejam perder as gordurinhas, definir o shape, treinamento funcional. Avenida Rio Branco, 522, Mauá. Loyalty Team Martial Arts. A sua mente e o seu corpo conectados na mesma vibração. Samba da Guardiã, o melhor do samba. Samba da Guardiã, samba da Guardiã. É isso aí, galera. Eu, Carlos Ragazzi, agora em novo horário, a partir das 11 horas até as 2 da tarde, o melhor do samba, aqui na Guardiã da Notícia. Samba da Guardiã. E malandro é malandro, mané, mané. Pode escrever que é. A Guardiã da Notícia. Música. Informação. A Guardiã da Notícia. Na palma da sua mão. Rei do Mármore. Excelência em qualidade para pias, mesas, bancadas e até escadas. O melhor em pedras para o design da sua arquitetura. Cartela de cores arrojada e moderna, de acordo com lançamentos de mercado. Conheça já os nossos produtos e solicite um consultor para o seu orçamento. 011 95437 9514. Rei do Mármore. Elegância com a essência das pedras. Música e informação na palma da sua mão. WhatsApp Guardiã da Notícia 011 94542 8886. Tem uma denúncia? Tem um elogio? Tem uma foto? Um vídeo? Participe! Mande um WhatsApp para Guardiã da Notícia 011 94542 8886. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. E Veloz. E Veloz. Ultra velocidade em até 300 megas para o seu celular, tablet, diversos dispositivos. E Veloz. E Veloz. Nunca foi tão fácil acessar a internet banda larga. Essa é a super velocidade fibra ótica da Iveloz. E nossos combos possuem ainda acesso às redes sociais e ligação ilimitada. E Veloz. Corra com a nossa velocidade e assine já. 011 4610 0000. E Veloz. A sua conexão. A Guardiã. Música. A Guardiã. Informação. A Guardiã Da Notícia. na palma da sua mão. A partir de agora, Guardiã da Sustentabilidade. Boa tarde. Gostaria de agradecer a todos pela participação, de mais um programa da Guardiã da Sustentabilidade. Hoje nós estamos no nosso terceiro programa, onde iremos continuar, a discutir, refletir, provocar, entrevistar, temas voltados à questão da sustentabilidade. Nos últimos 3 encontros, nos últimos 3 programas, nós iniciamos uma conversa bastante interessante voltada às questões de resíduos sólidos, sustentabilidade, inovação, tecnologia e educação ambiental. Nós temos hoje o prazer, de ter um convidado com grande experiência nesse campo, que é o nosso amigo Brandão, engenheiro, coordenador, secretário executivo do Consórcio Intermunicipal. Boa tarde, Brandão. Boa tarde, André Luiz e ouvintes. É uma satisfação estar aqui presente. Tudo que a gente puder contribuir, estamos às ordens. É um tema realmente quase que apaixonante. Eu diria que é apaixonante, porque é uma solução de anos e anos, até milhares de anos, que a gente não consegue ter realmente uma solução totalmente adequada, principalmente os grandes centros que deveriam estar num nível muito melhor. Exatamente, Brandão. A gente teve o prazer aqui também na Guardiã de ter a participação do Brandão no nosso webinário, que nós tivemos na segunda-feira passada, e foi um sucesso, E aí a ideia é a gente dar continuidade a essa discussão.
Brandão, a gente sabe que você tem um papel importante hoje como gestor público dentro do consórcio intermunicipal, mas também tem uma grande experiência aí como gestor executivo aí de políticas públicas. Vamos tentar, a gente sempre aqui no programa tenta orientar o nosso ouvinte. Hoje, o que uma cidade gera de resíduo, né? Se a gente está falando de resíduo, do que a gente está falando, né? Quais são os resíduos que uma cidade gera, Brandão? Então, nós temos várias situações de resíduos e a cada ano que passa, a modernidade, inclusive tecnologia, acaba levando mais ainda para você ter resíduos, inclusive com bastante valor na economia, né? A reciclagem hoje, na realidade, é uma obrigação econômica. Antigamente você fazia com uma separação legal, hoje não. Você tem que buscar exatamente recursos para que possam pagar o alto custo da questão de você fazer coleta, transporte, que é caríssimo, inclusive, e destinação final do lixo. Para você ter uma ideia, no Grande ABC, são 2,8 milhões de ABC, de habitantes dos 7 municípios, eu acredito que nós gastamos com cerca de 350 milhões de reais por ano com essa questão do lixo. Então, você não pode mais buscar só dar uma destinação final. A destinação final agora, ela é secundária. A destinação principal hoje é você ter um aproveitamento de resíduos. Você tem o resíduo orgânico, você tem inclusive resíduos complicadíssimos, que é aqueles de hospitais, clínicas e consultórios. Você tem que ter uma preocupação muito grande. Você tem a questão dos resíduos para serem separados, inclusive catados em ruas por várias pessoas, né? Eu acho que é uma outra categoria que a gente tem que pensar muito nisso. As cooperativas que já têm precisariam estar melhor estruturadas. E em casa é obrigação já. Ninguém pode dizer que desconhece o assunto, viu, André? É um assunto já aqui, em cidades média e grande porte, esse assunto é muito conhecido. Tem que partir na sua casa. A educação é você mesmo que vai fazer. Aqui em casa, já há muitos anos, a gente faz separação do lixo para dar uma destinação. Pode ser até que depois, lá fora, alguém acabasse levando de uma forma diferente. Mas você tem que pensar muito. Coleta seletiva é uma obrigação. Os centros de recebimento, que são os ecopontos, hoje muito falados em toda a região, tem bastante. Nós aprovamos até junto, na época, com o prefeito Paulo Serra, cerca de 40 ecopontos a mais em Santo André, com financiamento, inclusive, de recursos do exterior. Então, eu penso o seguinte, você tem uma gama infinita e o resíduo é um móvel, é um resto de alimento, é um plástico, é um eletroeletrônico, às vezes até aparelhos de TV, é comum jogarem. E o que você precisa? A educação é para isso, mas eu acho que até a educação tem que partir nossa mesmo. Não podemos descartar, em hipótese nenhuma, qualquer tipo de lixo em ruas ou rios, principalmente. Então, essa é a questão. Acho que você aborda com muita qualidade o tema, André. Agradeço, Brandão. E assim, eu acho que a gente... Vamos adentrar um pouco mais nessa discussão. Você trouxe um dado importante, que é o volume do resíduo da construção civil em relação ao resíduo urbano, porque às vezes a gente não tem noção o quanto isso impacta economicamente em volume e peso. 1,5 milhão de toneladas no Grande ABC. Ótimo. Então, esse é um dado importante porque, assim, a gente sabe que as cidades têm esse impacto absurdo, né? Eu trouxe no programa passado o Rafael Teixeira, que é um empresário na área de resíduos da construção civil, né? Tem uma atuação bastante interessante, porque ele tem, hoje, a única empresa, vamos falar do ABC, mas da região metropolitana do estado de São Paulo, que está aí em Santo André, viu, Brandão? Que é a primeira empresa a vender areia reciclada de entulho. Né? Então, assim, hoje está ali na Avenida do Estado, quem quiser conhecer depois, Rafa Entulho, a primeira empresa a vender areia ensacada com um saquinho de 20 kg de entulho reciclado. Então, assim, é possível recuperar. E é exatamente nessa linha que eu quero aprofundar essa discussão com você, Brandão. A gente teve um início de uma conversa importante, que é a questão do papel do catador e da coleta seletiva. Mas nós sabemos que isso é insuficiente para discutir
a questão da solução de resíduos, para discutir desenvolvimento econômico e para discutir tecnologia. Né? Hoje no ABC, você pode falar um pouquinho para a gente, está tendo uma iniciativa que já está se concretizando, que é uma unidade de recuperação, né, de resíduos a partir da questão energética, que está localizado, se eu não me engano, em Mauá. Né? Eu acho que é legal você falar um pouquinho disso e depois a gente começar a falar um pouquinho mais de outras tecnologias também. Perfeito. Viu, André? Eu acho o seguinte, né? Eu falei, inclusive, no programa passado, eu me formei em 1970, eu já escutava que a gente precisava acabar com os aterros sanitários, com os lixões e tal. Passa 50 anos que eu vou fazer de formado e praticamente não evoluímos muito. Uma iniciativa, inclusive, eu acho que ela vai ser pioneira, já tentaram outras, né, aqui na região, a construção da URI, que é a usina de recuperação de energia, para a destinação final do lixo, em Mauá. O que é importante nisso? É uma iniciativa privada, particular, o terreno é da Lara, os recursos eles que vão obter, a prefeitura não vai, nenhuma prefeitura da região vai aportar nenhum recurso para que possa depois realmente produzir, inclusive vai produzir energia também. Ela já está num nível muito avançado, porque já foram feitos todos os estudos de EIA, RIMA e impacto ambiental, já passou inclusive a audiência pública, foi levada ao CONSEMA, que é importantíssimo para aprovação, foi aprovada, eu inclusive acompanhei ao vivo a aprovação do CONSEMA. Nessa aprovação, uma coisa importante foi que quase que uma obrigação para a empresa que vai construir essa URI, que é essa usina de recuperação de energia, e também para as prefeituras que vão destinar o lixo para essa região, que são muitas até que fazem isso, você tem um investimento com educação ambiental. Achei formidável isso. É uma iniciativa pioneira, o secretário nosso, Marcos Penido, é um cara entusiasta, ele está muito também entusiasmado com o nosso presidente, o prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão também, o ex-presidente do consórcio, o prefeito Paulo Serra, idem. Vão ter outras depois, com certeza, mas essa é uma iniciativa. E outra coisa, ela está num nível de encaminhamento muito bom, porque já teve toda a aprovação. Eles estão agora buscando o recurso. Eu até acredito que se não tivesse a pandemia, nós já estaríamos, inclusive, com o início de aprovação de projetos na Prefeitura de Mauá para já dar início de obras, porque certamente não vão faltar investidores para esse programa. Existem na Alemanha vários semelhantes, inclusive no mundo todo, a gente já teve várias informações, inclusive do cara especialista, que é o Daniel, que ele é um cara técnico, ele é tipo um CEO da Lara. Nós até estávamos quase com o secretário de Meio Ambiente uma visita na Alemanha para ver uma em funcionamento, mas depois a pandemia acabou atrapalhando. Mas eu acho que nós estamos muito bem encaminhados. Agora, num paralelo, é o seguinte, nós estamos falando de uma grande, só que é o seguinte, nós precisamos pensar em unidades menores também, principalmente para essa questão do resíduo de construção civil. Então, a ideia do consórcio é incentivar menores usinas com especialidade específica para um tipo de destinação final de lixo e recuperação, principalmente esse da construção civil. Eu acho que o consórcio ele foi formado há 30 anos atrás para dar uma condição para os resíduos sólidos. Nós não conseguimos juntar 7 prefeituras numa coleta única, numa destinação final única, mas de qualidade, mas como qualidade, acho que os 7 municípios estão muito bem situados, André. Eu acho que a gente falta realmente essa questão da educação ambiental mesmo. Legal. Brandão, além da questão da educação ambiental, eu já tive algumas experiências acompanhando alguns projetos e até mesmo acompanhando o Movimento Nacional de Catadores, né? E aí, onde eu tenho um grande respeito, porém, hoje, eles estão limitados na discussão. Por quê? Eu acho que a gente falha, Brandão, aí eu me coloco nesse papel, eu acho que nesse momento a gente não está falhando porque nós estamos trazendo a informação. Mas os gestores, os executivos falham porque não abre o debate. Por que eu estou dizendo isso? Vamos entender que a unidade de recuperação energética, ela tenha uma eficiência conforme o resíduo que entra.
Isso é uma informação importante, né? Porque eu tenho um resíduo com alto poder calorífico, onde ele contribui mais ou menos na questão da eficiência da produção energética. Por que eu estou dizendo isso? Porque o movimento dos catadores e muitas opiniões técnicas acabam colocando em xeque a coleta seletiva, que esse é um ponto crítico, né? Eu acho que nenhuma, e aí com todo o respeito, nenhuma experiência, nenhuma tecnologia hoje, ela pode sobrepor, né, a práticas de coleta seletiva. Por quê? Porque a gente sabe que os maiores agentes ambientais desse país, né, não somos nós, os grandes pensadores ou executivos, são os catadores que estão na ponta fazendo a operação acontecer. Entretanto, a gente sabe que esse exército, mesmo sendo grande, para o poder público ainda é pequeno, né? A gente falou um pouco dos números. Nós temos São Bernardo e Santo André com quase 5% de coleta seletiva em relação aos resíduos. Temos as outras cidades que não chegaram a 1%. Né? E aí, por que a gente tem que conversar isso? Porque tem dois temas importantes aqui, Brandão. A questão a prioridade da coleta seletiva, onde as prefeituras, além da obrigatoriedade da educação ambiental, tem que ampliar a coleta seletiva. Eu estava até estudando, Brandão, o plano regional de resíduos do consórcio, foi muito bem elaborado. A primeira meta do plano regional é que a coleta seletiva chegasse aí 3,8. Legal. Nós temos 2 cidades que estão dentro da meta e temos ainda 5 fora da meta. Então nós temos a menor meta, a meta de saída, que é para 2021, 2020, 2021, ainda nós estamos distante, porque nós temos cidades com 1%, cidades com 0,5%, né? Para chegar a 3,8% tem que aumentar 3 vezes a estrutura. E temos um outro paralelo, além da coleta seletiva, que é prioritária, que é a questão da logística reversa, que ainda é um tema ainda distante para nós. Mas do ponto de vista técnico, é basicamente o compromisso compartilhado também dos fabricantes em garantir aí o retorno, né, da matéria-prima à matéria-prima, né, do produto à matéria-prima, do nascimento ao nascimento, não necessariamente só do nascimento ao túmulo, que nem diziam antes, né? Então, eu queria que a gente conversasse um pouco mais, Brandão, essa explicação, né, nós estamos falando aí de 100% de resíduos gerados no município, onde uma parcela significativa são resíduos sólidos urbanos, composto de resíduos orgânicos e resíduos potencialmente recicláveis. Dentro dos resíduos potencialmente recicláveis, nós temos aqueles que são comprovadamente recicláveis e temos uma outra grande parcela que não tem tecnologia, a qual tem um poder também calorífico. Vamos conversar um pouco isso para tentar até desfazer esse mal entendido que tem, que a usina de recuperação energética, ela vai absolutamente acabar com a coleta seletiva. André, eu acho que é o contrário. Ela vai dar qualidade à coleta seletiva, né? Até porque a gente vai ter uma obrigação de se preparar muito antes para a chegada do lixo separado, inclusive no local da usina. Só que é o seguinte, nós estamos falando aqui nos municípios daqui, mas a usina vai receber lixo, inclusive nos municípios da Machada. É importante isso também. Na questão que você falou, inclusive, das pessoas que trabalham nesse sistema de separação do lixo, é muito importante. Nós temos na região 9 cooperativas já, né, em torno de uns 320 cooperados, que é muito pouco, porque tem mais gente no sistema. Eu tenho certeza, eu não vou falar que eu vou continuar no consórcio, porque o meu cargo, ele é de secretaria de confiança, provavelmente virá um outro presidente, não pode ser o atual, ele nem pode ser reeleito, e certamente deverá vir um outro secretário executivo. Mas o grupo técnico, o GT nosso de resíduo, está muito bem encaminhado. Tem um pessoal extremamente qualificado. A questão de catadores, cooperativa, inclusive treinamentos, e até a obrigação das prefeituras terem uma meta, eu acho que nós vamos bem encaminhado nisso. Acredito até que a própria Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, que nem eu falei, o secretário Marcos Penido, o Ivan que tem participado
o Valverde também, os assessores do secretário. Hoje o assunto da secretaria ela é praticamente resíduo, e não é resíduo do final, é exatamente aquele resíduo que pode ser melhor aproveitado. Então eu acredito que sim. Eu já falei, inclusive, para você ter uma ideia, numa videoconferência com o ministro, inclusive, presente, que é o seguinte, uma coisa que a gente precisa. Você tem muita gente trabalhando nessa informalidade, nós precisamos regularizar isso. Nós precisamos dar, inclusive, uma qualidade de trabalho para eles, questões sanitárias, proteção. E outra coisa, a pessoa tem que ter uma carteira assinada e uma profissão. Eu acho que catadores já não é nem o nome mais, os recicladores. Nós vamos começar a pensar numa coisa diferente. Juntar até o Ministério do Trabalho, alguma coisa precisa ser feita para o futuro. Outra coisa, isso não vai acabar. A tendência disso é aumentar e muito. Nós precisamos pensar isso com muita qualidade. Eu acredito que o consórcio vai ter um papel muito importante em 2021 e 2022, com certeza, para que a gente chegue ao final de 2022 com uma execuível e que as prefeituras estejam participando. Eu sei que com a pandemia os recursos vão diminuir, só que é o seguinte, não podemos esquecer que é uma obrigação, inclusive o Ministério Público cobrando isso, que o que é coletado tem que ser pago pela população. Nós precisamos ter uma qualidade também, e a população começar a exigir a qualidade, mas pagar pelo serviço bem feito. E aí a separação inicial que é feita nas casas e depois a coleta seletiva, que é importantíssima. Santo André eu sei que tem uma bastante razoável, acho que num nível bem elevado, São Bernardo também, mas nós, que nem você falou, não adianta a gente ter uma meta razoável em Santo André e São Bernardo e nos outros municípios não. Eu acredito que a gente teria que chegar nos 5% dos municípios de maior porte econômico, que é Santo André, São Bernardo e São Caetano, com 5%, e chegar nos 3% para os outros 4 municípios, que seria uma meta para final de 2021. Brandão, nós temos uma experiência, juridicamente falando, né? Teve um período de sucesso, depois teve um período que teve uma baixa, né? Diadema, até porque eu acompanhei um pouquinho isso lá, chegou lá a ter 3,8 na coleta, hoje está em média de 0,8. Caiu bastante. Mas lá tem uma legislação municipal que ela trata o catador como agente de limpeza urbana, né? O que você me diria? Eu não sei, nas suas pesquisas, se tem legislação nas outras cidades nesse sentido. Só para tentar deixar claro, o que significa isso? Que reconhece cooperativas e associações como empresa de limpeza urbana, a qual elas são remuneradas tal como a empresa de limpeza urbana. Então, além da estrutura que a prefeitura oferece, ela paga para a cooperativa por tonelagem. Você tem alguma informação em outra cidade, se isso teve? Olha, isso é muito tímido, inclusive, em outras regiões. Se fala muito, mas eu não vejo coisa concreta, né? E também não podemos pensar em quem está lá na cooperativa, lá na ponta, que é onde você chega à destinação. Nós temos pessoas que trabalham à noite, madrugada, fazendo catação, inclusive em ruas, em comércios, né, inclusive com materiais que sejam mais nobres. Eu acho que essas pessoas também, vai aumentar isso muito, viu, André? Com a questão da economia em baixa, você vai ter uma procura muito grande de pessoas tentando trabalhar nesse sistema. Eu acho que esse conjunto todo é que realmente precisa ter uma organização. E não, evidentemente, Diadema é louvável que tenha, mas eu acho que nós temos que pensar numa coisa um pouco maior. Esse assunto, eu até fui meio deselegante em algumas videoconferências, inclusive com o secretário, que eu falei com o Ministério. Nós não podemos pensar que eu resolvo a questão de Diadema, Santo André da Mesa, mas escuta, no Brasil nós estamos pensando nos 5.570 municípios, 645 aqui no estado de São Paulo com qualidade. E a questão de recurso, ela acaba sendo uma coisa natural. Você tem que, se você fizer uma coleta seletiva de qualidade, você vai ter um retorno financeiro, inclusive para pagamento das cooperativas, das pessoas, com melhor qualidade. Outra coisa, máscara, proteção, higiene, precisa ter um acompanhamento, inclusive, do pessoal da vigilância sanitária. Nós precisamos realmente fazer uma coisa mais profissional. Eu acho que a gente está numa situação amadora, embora com boa vontade, muita gente querendo participar, mas nós estamos muito amadores nessa questão ainda.
Aliás, o seu tema é muito importante, viu, André? Eu acho bastante oportuno. E outra coisa que eu vou falar para você, o GT é formado por várias representantes das prefeituras. Tem uma coordenadora, a Karen, que é a coordenadora dos 7 municípios, a nossa Lívia, que é a nossa engenheira ambiental, que ela é a relatora desse GT, o nosso diretor. Eu acho que a gente tem que ampliar um pouco mais as conversas e começar a trazer um pouquinho o pessoal das prefeituras para você dar umas apertadinhas pro chão de orelha também, viu? Eu acho que seria interessante a gente começar a fazer isso. É uma coisa que não é demorada, é um tempo que é possível. Hoje, por videoconferência, você consegue fazer isso. Antigamente você tinha uma dificuldade muito grande para ir no estúdio, não falar, mas hoje a tecnologia nos favorece muito. Não, esse é um dos objetivos do programa, viu, Brandão? Por exemplo, semana que vem a gente já tem uma pré-confirmação de uma embaixadora do movimento Lixo Não no estado de São Paulo, né, que é um conceito importante para discutir. Nós já temos, logo depois, uma discussão importante novamente sobre construção sustentável e a questão da geração de resíduo, que é exatamente esse tema que a gente trouxe do impacto da construção civil. Mas dentro desse tema nosso hoje, ainda tem duas questões que eu queria reforçar aqui na nossa conversa, que é a questão da logística reversa, né? E aí é um tema importante, por quê? Porque eu não consigo ver solução para as cidades se elas não forem híbridas, se elas não forem compartilhadas e se elas não forem inovadoras. Por quê? Você trouxe exatamente a discussão, e aí essa é uma discussão que a gente sempre vai fazer, do papel das cooperativas. Eu acompanho isso há uns 15 anos, tive a experiência, Brandão, de ajudar a implantar isso em São Paulo, as primeiras cooperativas há mais ou menos 16 anos atrás. E tive a experiência em Diadema, fiquei lá como diretor de gestão ambiental, até tive o prazer de coordenar o GT de resíduos do consórcio também, né? Então, em Diadema eu tive essa passagem aí pelo Vida Limpa, que é o programa de coleta seletiva. Mesmo sendo um dedicado, né, nessa questão da coleta seletiva, eu também sou crítico. Por quê? Eu não acho que a solução dos resíduos ela se resume à coleta seletiva das cooperativas, né? Hoje nós temos várias pessoas que estão desempregadas, que saem à noite lá no centro de Santo André, fazem a sua coleta de papelão do seu plastiquinho, levam com o carrinho lá, com o carrinho não, até com a combozinha, com a Kombi, leva lá para a garagem, prensa esse material, vende para garantir o dinheiro da semana. Por que esse cara não pode ser reconhecido como empreendedor sustentável? Um empreendedor social? Por que ele não pode ter uma MEI e fazer parte de um programa da prefeitura? Falar, vem cá, tá vendo lá o seu Zé, que trabalha ele e a esposa dele, com a Fiatzinho dele, que pega o papel e plástico, separa e vende? Esse cara faz parte da nossa rede de atuação, Brandão. A gente sempre na história focou na cooperativa e deixou esses empreendedores informais fora. Por que eu não posso ter uma empresa social, que é um conceito no Brasil ainda limitado, que ela pode ter dedicação para trabalhar com a questão do reciclável, né, com a coleta de papel, do plástico? Por que eu não posso ter uma associação de moradores atuando também na coleta, como tem em São Bernardo uma experiência grande, a coleta de óleo para gerar renda para a própria associação? Eu acho que a gente precisa ampliar, da mesma forma que a gente precisa sentar com os grandes fabricantes para discutir logística reversa. Eu atuo bastante com algumas empresas, Brandão, e nós temos um volume absurdo de resíduo industrial que não tem tecnologia de recuperação. Os caras guardam galpões e galpões com centenas de toneladas de resíduo porque não quer pagar para mandar embora, mas também não quer mudar o seu processo produtivo. Quer colocar produto no mercado que não tem reciclagem. O poder público tem que discutir isso também. Então, assim, eu acho que a temática da logística reversa, ela colabora com a política de gestão, né? As prefeituras, o poder público e o consórcio têm um papel importante nessa temática, né? Hoje, a Política Nacional de Resíduos, ela estabeleceu, por exemplo, o Plano Nacional de Logística Reversa de Embalagens. Então, hoje, uma empresa de embalagem, se ela não atender um plano de metas, ela corre o risco de perder a licença dela na CETESB. A primeira vez na história, a CETESB notificou
o ano passado, a doutora Patrícia, que é a presidente da CETESB, 240 grandes empresas, porque elas não atenderam o primeiro ano de metas, né? Então, eu acho que essa discussão ela tem que ser trazida e também aprofundada, e a gente ampliar, né, o papel dos atores aí nesse processo. Então, André, eu acho que é interessante. Olha o que eu tenho aqui, né? Embalagens plásticas, óleos lubrificantes. Isso em logística reversa, hein? Um acordo setorial assinado em 19/12/2012. Lâmpadas fluorescentes e vapor de sódio, mercúrio e luz mista. Acordo setorial assinado em 2014, novembro de 2014. A embalagem que você acabou de falar, inclusive, que a Patrícia teve, inclusive, no consórcio, a gente conversou muito, né? A embalagem geral, acordo setorial assinado em 2015. Embalagem de aço, assinado em 2018. Produtos eletrônicos e componentes em 31/10/2019, é o mais recente, né? Aliás, o mais recente é o de medicamento, que foi publicado é um decreto, inclusive estadual, em 5 de junho de 2020. Ou seja, eu acho que a gente tem gente trilhando no caminho, mas eu acho que ainda meio tranquilo e as coisas estão correndo muito tranquilo. A gente precisa apertar um pouco mais isso agora. E o que eu falei para você, a questão de catadores, que eu acho que é importantíssimo, né? Você buscar uma meta de melhorar a coleta seletiva, eu acho que é importantíssimo. E a logística reversa são os 3 temas, com certeza que eu falei, não sei se eu vou estar, mas nós estamos com uma coisa bem encaminhada para 2021. E fazer isso de uma forma, por isso que a gente assinou aquele acordo de cooperação com a Secretaria, que foi até foi assinado ao vivo pelo nosso presidente, pelo secretário Marco Penizo. E eu acho que e outra coisa, essa política de saneamento que acabou a legislação e misturou a questão de água e esgoto, eu acho que não deveria, mas já que está com cobranças de algumas iniciativas. Então, o que eu falei para você no início, hoje eu acredito que nós temos 3 assuntos fundamentais na administração pública, que é a questão de limpeza urbana, resíduos sólidos em especial, mobilidade urbana, muito acidente de trânsito. Aliás, hoje é o Dia Nacional do Trânsito, a gente vai fazer até um evento agora com o consórcio para a Prefeitura também de Santo André, para marcar essa data. E a questão da saúde por conta da pandemia. São os 3 eixos principais que nós temos. Outra coisa que a gente tem, inclusive, focado muito, a questão de limpeza urbana e resíduos sólidos, especificamente, a logística reversa inclui isso também, até para você ter uma qualidade melhor de manuseio em casa, você precisa ter essa orientação. Ela, na realidade, está ligada à saúde. Os acidentes estão ligados à saúde. Pra você ter uma ideia, o dinheiro que se gasta em saúde aqui na nossa região é incomensurável, para falar a palavra certa. Não caberia naquelas lojas antigas, compridas, você ia começando com punho 1 lá e 0 para depois. Então é o seguinte, eu acho que nós temos essa trilogia aí para poder tratar, é um triângulo que tem que ser muito atuante, e ele vai ser realmente o carro-chefe do consórcio. Bom, tudo bem, o consórcio tem outros programas, tem 36 GTs, tem 24 GTs e 12 que são complementares. Mesmo assim, os eixos principais certamente serão de resíduos sólidos, mobilidade urbana e saúde. Ótimo, Brandão. Acho que a educação vem ao natural, é com uma série de problemas, outros também, segurança, aquela coisa toda, finança, mas esse daí tem que ter uma atuação muito forte dos técnicos. A gente vê como o tema é apaixonante, né, Brandão? A gente iniciou a conversa e o nosso tempo já está, na verdade, acabou. Eu te falei 4 horas, 4 horas. Nós temos exatamente um minuto, Brandão. Eu queria só para finalizar, então, uma brincadeira aqui. Eu não chamo de pinga-fogo, porque nós estamos com um período de queimada muito grande, mas chamar de trovoada. Eu queria fazer uma pergunta, você fala rapidamente uma resposta, uma palavra, só para a gente finalizar o nosso programa e as suas considerações. Saúde pública. Olha, uma palavra ou duas. Uma palavra ou duas, por isso que é para sacanear mesmo. Futuro. Desenvolvimento econômico. Situação atual. Mau gestor. Precisamos acabar com isso, não dá para falar numa palavra só. Aliás, tem eleição, viu? Eu vou falar, desculpa, não gosto de falar exatamente, muito essa já seria a próxima. Mas eu vou falar.
Nós precisamos qualificar melhor também os representantes das cidades. Isso faz parte. Eu não sou candidato, você não é, André. Eu já fui no passado, até por acidente, mas nós precisamos pensar um pouco nisso, né? Nós temos qualidade. Eu acho que hoje os prefeitos todos estão muito... Eu falei para você, desculpe até estender um pouco, naquela entrevista passada, os prefeitos estão muito unidos aqui na região. Estão muito unidos mesmo. Eu não posso criticar nenhum deles, todos. Inclusive, nós fizemos 27 videoconferências, com todos no mesmo... todo mundo de acordo com a mesma situação. Nós precisamos pensar um pouco mais de quem apoia eles. A infinidade que você tem de candidato a vereadores. Importantíssimo isso. Acho que é a hora certa de a gente falar nisso também. Ótimo. Eu acho que hoje, Brandão, quero agradecer a participação. Fico aqui com essa vontade de continuar, mas a gente está respeitando o horário. Nós temos o programa posterior. Já quero deixar o convite, porque nós vamos iniciar uma maratona aí de aprofundamento em algumas temáticas. Quero poder contar com essa sua experiência. Eu acho que isso tem que ser extremamente valorizado, né? A gente sabe que é duro a gente passar anos e continuar fazendo as mesmas discussões. Até para a gente, como é profissional, é triste, porque a gente tem vontade de avançar, né? Eu acho que o momento, né, é oportuno. A pandemia trouxe algumas reflexões e financeiramente não dá mais. Não dá mais para as prefeituras gastarem como estão gastando. Não dá mais a gente ser tão atrasado em relação ao mundo, né? Então, fica aqui o meu agradecimento, o meu respeito pelo seu trabalho, o agradecimento a todos os ouvintes. Se o senhor quiser só dar um tchau, né? E finalizar. Eu que agradeço, viu? Ótimo. Muito obrigado. Todas as sextas-feiras, às 12h30, a Guardiã da Sustentabilidade, aqui, né, discutindo temas voltados à sustentabilidade, inovação, educação ambiental, saneamento básico, resíduos sólidos. Quem tiver interesse, deixe seu comentário lá, suas perguntas, que nós vamos responder e cada vez mais aprofundando e tentando colaborar, né, com melhores políticas públicas nessa área. Muito obrigado. Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. Guardiã da Notícia.